Bom dia, pessoal. Bom dia aí. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Como estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em ordem, professor. Tranquilidade total. Nossa, e essa voz de sono aí, Matheus? Acordou agora? Tá na cama ainda dormindo, né? Não, sai dessa, professor. Sou trabalhador. Tô iluminando. Eu Tô cara tô, pra lá, eu dedicado. tô sentindo o Tá peso sentindo da minha sua voz. energia? Tá sentindo essa energia de trabalhador? Né? Tô Tô te vendo. sentindo. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, a gente tem uma sequenciazinha aí de 2 aulas, tá bom? Eu ainda não consegui manusear com... Não, tô aprendendo, na verdade. Eu comprei, foi quinta, aí eu comprei uma mesazinha aqui que facilitaria a nossa vida hoje na resolução de algumas atividades. Eu posso até tentar usar aqui, mas tá assim, tô ainda pegando o jeito da pressão da caneta sobre e da área também que eu tenho disponível para escrever, porque acaba sendo, né, como todo equipamento novo, você tem que pegar um jeito de, né, igual quando você vai, vamos botar assim, vai jogar, você tem que pegar o jeito de como dar os comandos, fazer os comandos certinhos para poder chegar num objetivo ou numa qualidade boa ali, no caso do jogo e no caso desse quadro aqui, para escrever bem, ficar uma coisa bem linear, né? Eu acabo tendo o seguinte problema, deixa eu ver se eu consigo exibir para vocês aqui um probleminha, né? Enquanto o pessoal está chegando aí, tá? A gente vai continuar falando do capítulo, deixa eu verificar aqui para vocês, capítulo 13, se não me engano, tá? Deixa eu só pegar o livro aqui. Dona Sars, estamos com dificuldade de... O quê? Ah, uai. Deslogou. Eu vou ter que mudar a minha senha. Só pegar o livro e mostrar o porquê que eu não vou usar o quadrinho para resolver as atividades com vocês, porque está um pouco estranho a minha... Capítulo 13, tá? Fica um pouco estranho a minha escrita, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente. Tá? Então, ó, basicamente, né, eu tentaria fazer, porque que fica mais fácil, por exemplo, deixa aí, meu computador tá super estranho. Né, ficaria fácil, por exemplo, da gente escrever, sei lá, os símbolos dos elementos, né, entender o Knox dele e tudo mais. Eu posso até tentar fazer para vocês aqui dessa forma, mas está vendo que eu não tenho ainda a habilidade de escrever corretamente o símbolo dos elementos de uma forma assim satisfatória, pelo menos não que eu goste, tá bom? Então, mas se vocês quiserem, né, a gente pode tentar escrever uma fórmula aqui, tá? Para calcular o Knox. Acho que dá para a gente tentar, tá bom? Vamos tentar. Se eu conseguir, se eu ver que dá para ficar bacana, eu uso com vocês aqui na hora da gente fazer essa apresentação aqui dos conceitos que estão envolvidos aqui nesse capítulo de número 13. O máximo que a gente viu aqui, né, nesse capítulo 13, foi essa parte aqui, né, essa primeira parte onde que a gente definiu o que é uma oxidação e o que é uma redução. A gente percebe esse fenômeno, tá, por meio da nossa equação química. Perceba que aqui, ó, no caso da escrita da reação, o processo de oxidação e o processo de redução, ele é caracterizado, né? Você caracteriza ele, você enxerga ele quando você visualiza aí, por exemplo, a posição dos elétrons, né? Vai vir o elétron, o símbolo do elétron, a gente sabe que o símbolo do elétron é esse Ezinho aqui. Então, elétron
posicionado no lado dos produtos da minha equação indica um processo de oxidação. O valor que vem, posicionado aqui, né, nessa parte aqui, na frente do símbolo do elétron, indica a quantidade de elétrons perdidas, no caso, se ele estiver posicionado do lado dos produtos, e a quantidade de elétrons recebidas, no caso dos reagentes. Perceba que a quantidade de elétrons recebidas e perdidas, né, no processo de doar, oxidação, e no processo de receber, redução, elas são a mesma. E perceba o resultado final. Esse resultado final, que é a soma das duas equações, presta atenção porque isso daqui eu vou passar uma lista de atividades sobre isso para vocês, tá? Vou pegar um apanhado, um listão na semana que vem para vocês fazerem e treinarem desde geometria molecular. Vou voltar lá na geometria de novo, passar nas ligações, nas interações intermoleculares e polaridade, né? E chegar aqui no processo de oxidação e redução. A gente pode até fazer 3 listas diferentes, a depender do tipo de situação que eu elaborar para vocês aí. Mas olha só, o interessante aqui é que eu, né? No caso eu e também os exercícios que vocês vão fazer, exigem que vocês escrevam a soma, ou o que a gente vai chamar de equação global, tá? Você pode chamar o resultado da soma das equações de oxidação e redução, aqui são, ó, lembrando para quem está assim, meu Deus, o que está acontecendo? Lembrando peraí. Lembrando que isso daqui são equações que representam o processo de redução e de oxidação. Então, você tem que olhar e enxergar o processo. O que está acontecendo? Lembra? Eu falei que foi com vocês ontem, não, na segunda, não lembro o que eu falei, se foi com vocês ou foi com outra turma, mas eu posso representar uma informação, né, da língua portuguesa, uma fala, né? O átomo de cálcio sofreu oxidação. Isso é português. Eu posso representar isso por meio de uma equação, quimicamente falando. Então, essa equação significa exatamente isso. O átomo de cálcio sofreu oxidação. Então, como que eu identifico esse processo? Os elétrons posicionados nos produtos. Eles estão sendo produzidos, liberados. Enquanto os elétrons posicionados no reagente indica que aquela reação é chamada de reação de redução, né? Ou uma equação, na verdade, que representa uma redução, tá bom? A soma da equação de oxidação com a equação de redução, a soma delas gera o que nós vamos chamar de equação global, né? Que é a soma das duas outras reações. O que é eliminado da equação global? A quantidade de elétrons. Como que você elimina a quantidade de elétrons? Primeiro, eles têm que apresentar o mesmo valor. Então, se uma substância está perdendo 3 elétrons, a outra que está reduzindo tem que ganhar esses 3 elétrons. Tá? Então, primeiro critério para eliminar a quantidade de elétrons, eles têm que ter a mesma quantidade, tem que ter o mesmo valor. O segundo critério, que é talvez o mais importante, não quer dizer, né, o mais importante, mas também é importante, é que para você eliminar termos de qualquer reação química, seja fórmula ou seja elétron, para você eliminar termos de uma reação, esses termos têm que ser iguais no valor. Esses termos têm que ser iguais no valor e devem estar posicionados em lados opostos das setinhas. Então, perceba que, no primeiro caso, os elétrons são reagentes, são produtos. E no segundo caso, que é a equação de redução,
Os elétrons são reagentes. Eles têm o mesmo valor e estão posicionados, ó, um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo da setinha, em lados opostos da seta, né? Um é reagente e o outro é produto. Acontecendo isso, eu tenho a possibilidade de eliminar qualquer termo, tá? Seja composto, seja a quantidade de elétrons, tá bom? Aqui no caso a gente vai trabalhar só com a quantidade de elétrons. Depois eu somo, lógico, representando apenas o que restou da minha equação, desconsiderando os termos eliminados. No caso da nossa reação, o que termo que vai ser eliminado sempre que não pode aparecer na equação global é a quantidade de elétrons, tá? Então eu vou exigir que vocês escrevam isso aqui. Eu vou te dar apenas uma informação. Por exemplo, o átomo de ferro sofre oxidação e se transforma em um cátion ferro mais 3. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer essa situação aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo, tá? Eu vou treinar aqui com vocês também, porque acaba sendo que é um treino. Então, ó, eu tenho o átomo de ferro. Olha lá, fica estranho. Já que ele vai oxidar, então ele vai oxidar e se transformar em ferro mais 3. Tá? Isso significa o quê? Significa que o ferro perdeu 3 elétrons. Então, esses elétrons eles têm que estar posicionados aqui, no lado dos produtos. Um outro elemento, X, eu vou chamar de elemento X para não... Ele reduziu nesse processo. Então, significa que ele reduziu, ele ganhou 3 elétrons, tá? Logo, eu tenho que posicionar os elétrons, olha só, do lado dos reagentes. Então, aqui formando X. Eu só consigo eliminar, que é a equação global, eu só consigo eliminar termos que são idênticos em valor e estão posicionados em lados opostos da minha equação. Então, quando eu for fazer a reação global, ficaria o seguinte, ó, ferro mais X menos, na verdade, X, formando aqui F é X. Aqui, desculpa, não tem esse tracinho. Beleza? Então, fica atento, ó, que a montagem da equação, ao final do processo, ela vai indicar ali se o elemento químico, desculpa, aqui também eu acabei colocando oh, caramba, acabei colocando um valor que não entra aqui em cima. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso? Aqui, pessoal, aqui, ó, é uma... Opa. Vou pegar qualquer caneta aqui. Aqui é uma montagem de uma fórmula iônica, né? Lembra da fórmula iônica, onde... Aqui, desculpa, ficou a carguinha aqui em cima. De menos 3. Então, a montagem da iônica, eu acho tão bonitinha essa caneta, a montagem da equação iônica é importante, beleza? Então, depois a gente vai fazer mais alguns exercícios a respeito disso. Olha só, um conceito que é muito importante dentro dos processos de oxidação e redução é o conceito de agente redutor e agente oxidante. Tá, entendi. Vou desativar aqui a mesinha só para não me atrapalhar no mouse, fechar aqui também. O processo, se eu precisar, eu conecto de novo. O processo de oxidação e redução, nós temos o seguinte, nós temos uma substância que está agindo, ó, presta atenção, hein, que está agindo sobre outra substância, provocando a redução.
enquanto a gente vai ter outra substância agindo também, provocando a oxidação. Então, a gente tem duas substâncias químicas que estão causando, provocando interações umas com as outras, tá? Uma dessas substâncias vai ser responsável por provocar a redução. Ó, uma das substâncias é responsável por provocar. Ela provoca, no sentido não é de provocar, de provocação ali, mas ela faz com que o processo de redução aconteça. Enquanto outra substância faz com que o processo de oxidação aconteça. Então, muita atenção, porque esses termos eles vão se confundir. Olha só, atenção a essa imagem aqui, ó. O A, se ele cedeu elétrons, perdeu elétrons, ele sofreu uma oxidação. O que vai acontecer com a carga dos elementos químicos que sofrem oxidação? A carga dos elementos químicos que sofrem oxidação tendem a ficar positiva. Então, esse NOx, que significa número de oxidação é a carga, aquele 3, aquele 2 que eu estava colocando lá, que apareceu no exemplo. Toda vez que um elemento químico perde elétrons, esse número de oxidação, ele aumenta, ou seja, ele vai ficando mais positivo. Esse elemento químico que sofre a oxidação, presta bastante atenção, hein? Ele é um agente redutor. Agente é quem faz alguma ação. Agente não é agente. Agente, né? É aquela substância que vai agir sobre outra. No caso, toda substância que sofre oxidação é aquela que provoca a redução da outra. Não é verdade? Se ela está cedendo elétrons, então ela está agindo na redução da outra substância. Então, toda substância que sofre oxidação é chamada de agente redutor. Por quê? Ela provoca a redução. Ela faz com que a redução aconteça. Se a substância que sofre, isso daqui é muito importante, tá? Marquem aí, deixa um quadrado em volta dele aqui aí de todo tamanho aí, ó. Marca, dá um, né, faz uma nuvenzinha, nananã. Isso é muito importante, faz uma atenção, sei lá. Muito importante mesmo, mesmo. Por quê? Porque confunde muitos conceitos. Se a substância que sofre oxidação é o agente redutor, a substância que vai receber, porque lembra que é um processo simultâneo, quando alguém está oxidando, alguém está reduzindo. Então, a substância que vai receber elétrons, ela tende a ter essas seguintes características aí, ó. Primeiro, o NOx diminui, significa que a carga que vai aparecer em cima dele vai ficando cada vez com um valor negativo maior. Então, a cada elétron que ele recebe, a carga aumenta em 1, né? No sentido, né? A carga negativa ela vai aumentando na unidade de 1. Então, significa que se ele recebeu 2 elétrons, a carga negativa dele vai ser menos 2. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, se ele recebeu elétron, o seu NOx diminui, vai ficando mais negativo. E como ele recebe elétrons, ele sofre redução. Ele sofre redução, ele é o que nós chamamos de agente oxidante. Por quê? Porque ele está provocando a oxidação da outra substância. Então, ó, substância que sofre oxidação é o agente redutor. Quem oxida é o agente redutor, ou seja, ele provoca a redução da outra. Quem reduz é o agente oxidante, ou seja, é aquela substância que está agindo na outra, provocando a oxidação da outra. Beleza? Entendido esse processo? Tranquilo? Tranquilo? Porque pode confundir na hora que está fazendo exercício isso, tá? Eu estou falando porque a confusão é sempre, é certa. Tudo bem? Tranquilo? Faça um sinalzinho aí se está entendido, se não está, se quer que volta, se não volta, sigo, não sigo.
Matheus, Ana Clara, Flávia, Rafaela, Pietra, Esther, Caio, Bianca, Flores, Diego, Maria Luísa, Arthur, Du e Maria Eduarda, Pietra. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então, beleza. Tá? Tranquilo. Então, vamos seguindo o nosso caminho. Pessoal, eu vou pedir Lorenzo, tranquilo. Luiz Felipe, tá falando alguma coisa, Luiz? Precisa de alguma dúvida? Não, tá de Oi. boa, tá de boa. Gustavo, Quem me- repete essa parte final aí do agente redutor e oxidante, por favor, que eu... Repito, claro, vamos repetir. Vamos lá, Murilo. A gente tem Vamos lá. A gente sempre tem duas situações. Sempre a gente vai ter... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Sempre a gente vai ter, em um processo de oxirredução, ou um processo redox, ou um processo de oxidação e redução, uma substância ou um átomo, eu vou falar substância, átomo, que seja, uma espécie química que vai perder elétrons. Ao mesmo tempo que essa espécie química está perdendo elétrons, tem uma outra espécie ganhando, tá? Então, vamos lá. Quem perde elétrons está perdendo carga negativa. Então, quer dizer que o valor do seu chamado número de oxidação tende a aumentar. O número de oxidação seria o quê? Seria um valor que indica a quantidade de elétrons reais ou aparente, a gente vai saber por que é aparente, reais ou aparente, que foram perdidos e ganhados dentro de uma reação de oxirredução. Então, essa quantidade de elétrons transferidas de um átomo para outro é chamado de número de oxidação. Ela pode ser um valor real, tipo assim, indicando exatamente a quantidade de elétrons que foi perdida, ou ela pode ser um valor aparente. Então, a gente vai definir isso mais para frente. O que eu falei agora? A substância que sofre oxidação, ela perde elétrons, portanto, o seu NOx aumenta. Isso significa que ela vai ficar com essa carga positiva aqui, ó. Então, a quantidade de elétrons que ela perder é o valor da carga que vai aparecer aqui em cima. Tudo bem até aí? O processo contrário vai acontecer com quem sofre redução. No caso da redução, é a substância que está ganhando elétrons. Então, quer dizer que quando ela ganha elétrons, o valor da carga aqui vai representar, né, negativamente falando, não, vai representar a quantidade de elétrons que ela recebe. Então, ele tem que ser um valor negativo. Por quê? Elétron é uma carga. Então, se eu ganho duas cargas negativas, o valor do meu número de oxidação é -2. Se eu perco duas cargas negativas, o meu valor de oxidação é +2. Lembra que lá a gente tem prótons e elétrons. Lembra disso, dos prótons lá, da carga positiva. Depois eu posso até mostrar isso para você. Então, o que acontece? Se uma substância química sofre oxidação, simultaneamente, outra substância está sofrendo redução. É simultâneo. Então, o que acontece aqui? A substância que está sofrendo redução, ela está fazendo o quê? Ela está provocando, né, ela está causando a oxidação da outra. É ela que está fazendo com que a outra perca os seus elétrons. Então, essa substância que sofre redução, ela se chama de agente oxidante, ou seja, é uma substância que, quando entrou em contato com a outra, provocou a oxidação dela, ou seja, fez com que aquela substância perdesse elétrons. Então, quem sofre redução é o agente, ou seja, causa a oxidação, ou seja, o agente oxidante. E o mesmo vai ser para o processo inverso. Logo, quem perde elétrons, oxida. Beleza. Se ele está oxidando, esses elétrons estão indo para alguém, para uma substância. Então, quer dizer que o que está acontecendo? Essa substância que está oxidando, ela está fazendo o que com a outra? Ela está fazendo com que a outra sofra uma redução.
Então, por isso que ela é chamada de agente redutor, porque ela está causando a redução da outra. E quem sofre a redução é chamado de agente oxidante, porque ela causa a oxidação da outra. Deu para diferenciar agora? Uhum. Mesmo? Esse não foi muito convincente, não. Tô pegando devagar. Não, tô pegando devagar, não. Vamos pegar tranquilo. E aí? O que faltou ainda? Você ainda está confundindo o que é um agente? Que eu confundo porque o redutor causa tipo assim, eu tô É confundindo que ele os nomes. causa, por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo prático aqui para você. Vamos supor que eu vou pegar uma folha de papel e amassar. Eu vou tentar criar um exemplo aqui, tá? Para ver se você vai conseguir entender. Então vamos lá. Vou pegar uma folha de papel e amassar, tá bom? Então olha só, eu estou provocando, está acontecendo um fenômeno ali. Estou amassando a folha de papel. Então eu vou fazer, preste bastante atenção. Eu e o papel somos as substâncias que vão participar da reação. Né? Não é uma reação efetivamente, mas a gente vai comparar para ver se o fenômeno, um fenômeno prático assim do dia a dia, né? Uma ação prática pode ser comparada com o fenômeno. Vamos lá. Então, eu e o papel somos as substâncias que vamos participar da reação. Tudo bem? Eu vou amassar a folha de papel. Amassei. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou te falar o seguinte. Eu que estou amassando o papel, estou sofrendo uma oxidação, ou seja, estou perdendo elétrons. E o papel que está sendo amassado, ele está recebendo esses elétrons que eu estou perdendo. Tudo bem? Tudo isso acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu estou amassando, eu estou doando os elétrons e o papel está recebendo. Tudo bem até aí? Tranquilo, tranquilo. Então, ó, eu estou amassando o papel. Papel sofre redução. Eu estou sofrendo oxidação, estou perdendo elétrons. Tudo bem? Então vamos lá. Eu provoquei uma transformação no papel, não é verdade? O que eu fiz com ele? Eu fiz uma redução. Eu fiz com que ele reduzisse. Amassei ele. Certo? Como eu sou a substância que sofre a oxidação, né? Estou perdendo os meus elétrons, eu sou chamado de agente redutor. Eu sou um agente, alguma coisa que causa. Então eu estou agindo sobre o papel, reduzindo ele. Então eu reduzi o papel. Logo, quem sofre oxidação é o agente, ou seja, é aquela coisa que provoca a redução da outra. Então, ela é chamada de agente redutor. O papel que está reduzindo, né, está sendo amassado, ele está recebendo os elétrons. Então, ele está recebendo os elétrons que vieram de mim, que estou amassando ele. Logo, se ele está recebendo os elétrons, ele provocou o que para mim? Ele provocou uma oxidação. Então, se o papel está reduzindo, né, está sofrendo redução, ele provoca em mim uma coisa, uma situação, um fenômeno. O quê? A perda eu vou perder elétrons. Logo, o papel, por sofrer redução, é o agente oxidante, ou seja, ele está causando a minha oxidação enquanto eu estou causando a redução dele. É simultâneo. Ao mesmo tempo que ele está sendo reduzido, ele está fazendo com que eu oxide, obviamente. Então a gente tem sofreu oxidação, agente redutor. Sofreu redução, agente oxidante. É algo que age, de ação mesmo. Deu para se situar agora? Deu, agora eu entendi. Tá? Uhum. Beleza, então vamos lá.
Então, olha só, pessoal. Imagine que eu tenha uma reação química. Não vou falar sobre isso agora, porque para eu falar sobre isso daqui agora, é importante que eu saiba essa tabela aqui antes, tá? Então, eu vou falar isso aqui depois que eu falar da tabela, porque não faz o menor sentido eu te falar que o NOx de substância simples é 0 sem antes te mostrar isso aqui, que tem as definições para a gente calcular o NOx, tá? Em uma reação química, presta bastante atenção aqui no que ele está fazendo. Em uma reação química, nessa daqui, você vai ter que descobrir o número de oxidação das substâncias, dos elementos, dos átomos, e quem reduz e quem oxida. A gente vai fazer um exemplo. Então, ó, o que eu estou querendo dizer, o que o livro está mostrando aqui? Olha, vão ter situações em que você vai ter uma reação química e você vai ter que, a partir desta reação química, definir quem sofre oxidação e quem sofre redução. Para você definir quem sofre oxidação e quem sofre redução, você precisa estabelecer as cargas dos elementos que participam da sua reação. Como que eu vou saber essas cargas? Calma, que a gente já vai falar sobre elas. Então aqui, ó, entenda o que você vai fazer. Em uma reação, você vai ter que me dizer quem oxidou e quem reduziu. Como que você vai fazer isso? Por meio das cargas que as substâncias se apresentam no reagente e no produto. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem, beleza? Calma que isso aqui eu vou exemplificar melhor. Por enquanto, entenda o que eu vou fazer. Vou fazer duas coisas. Ou, quer dizer, eu preciso de duas coisas. Eu preciso determinar quem oxidou e quem reduziu. E para eu determinar isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o balanço das cargas, né? Eu preciso verificar as cargas dos meus elementos. Então, quem oxidou e quem reduziu, cargas. É o que eu vou utilizar para fazer esse processo. Como que eu vou saber as cargas? Daqui a pouco eu falo na tabelinha ali. Olha só, pessoal. Uma coisa muito importante é o seguinte. Nos compostos covalentes, não existe um NOx específico. Porque se você for parar para pensar, a ligação covalente, ela não acontece perdendo e ganhando elétrons. Né? Se você for olhar bem o que a gente falou anteriormente. Isso aí. Se você for olhar bem o que está acontecendo ali, é a formação do composto iônico, não é verdade? Né? Alguém está perdendo elétrons, alguém está ganhando elétrons, isso é ligação iônica, transferência de elétrons, correto? Correto. Então, como eu calculo o número de oxidação para compostos covalentes? Olha só, vou deixar aqui, ó. Não, aqui em cima. O deslocamento do par de elétrons para o elemento mais eletronegativo confere a esse elemento uma carga parcial. Lembra que em uma ligação covalente, em que existem, isso só se aplica a substâncias covalentes que têm diferença de eletronegatividade entre os elementos. Vocês vão entender depois na tabelinha por que as covalentes com o mesmo elemento não têm isso, tá bom? Evidentemente vocês já vão entender. Então, olha só. Em substâncias covalentes não tem transferência de elétrons. Então, como que eu determino o NOx das substâncias que participam, né, da ligação covalente? Dos elementos, na verdade, que participam da ligação covalente? É simples. Se houver diferença de eletronegatividade, o átomo mais eletronegativo da ligação tende a atrair os elétrons para si. Lembram disso? Ó, tudo. Tá tudo conectado. Tô falando, tá conectado tudo. Tá tudo, ó. Capítulo 8, isso. 8, 9. Tá tudo junto. Não tem como separar, tá? Então, o átomo mais eletronegativo da ligação tende a atrair os elétrons para si.
Isso confere ao átomo mais eletronegativo uma carga parcial de -1. E para o átomo menos eletronegativo, uma carga parcial de +1. Ou seja, em outras palavras, o número de oxidação dos átomos ligados covalentemente são cargas aparentes, elas não são cargas reais. A gente faz elas para poder entender o que está acontecendo com os elétrons, mas de fato eles não estão sendo transferidos. Ou seja, as cargas que eles viriam a ter, presta atenção, é uma previsão, viriam a ter se houvesse uma transferência de elétrons com uma cisão. Se você não sabe o que é cisão, é rompimento, tá? Se bota aí, com uma cisão, com o rompimento da ligação covalente. E se em tal rompimento o átomo mais eletronegativo fosse beneficiado? Então, imagine o seguinte, ó. Eu tenho uma molécula formada por flúor e cloro. Qual dos dois é mais eletronegativo? Ah, é o flúor. Então, o flúor, por ele ser mais eletronegativo, ele tem uma carga parcial negativa, enquanto o cloro tem uma carga parcial positiva. Se rompesse a ligação entre os dois, o átomo mais eletronegativo ficaria com a carga negativa para si. Por quê? Porque ele atrai os elétrons para próximo de si. Enquanto aquele átomo menos eletronegativo ficaria com a carga positiva da ligação. Tudo isso daqui não é real, é aparente. Se houvesse uma transferência, aconteceria isso aqui. Se houvesse. É o que acontece na ligação iônica ali, ó. Por que que o oxigênio é quem recebe os elétrons? E por que que o cálcio é quem doa os elétrons? O cálcio é um metal e o oxigênio é um ametal, né? Isso. Ametais são altamente eletronegativos, então eles atraem os elétrons para si, enquanto os metais são É o que doa. são pouco eletronegativos, né? São eletropositivos, então eles doam elétrons. Propriedades periódicas, capítulo 7. Eu estou falando e estou deixando bem claro desde já para ir. E é bom que essas aulas estejam gravadas, porque num futuro próximo, vocês vão voltar lá atrás e vão falar, olha a aula que ele falou. Está tudo conectado, meu amigo. Não tem como separar os conceitos. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não estou falando para você saber tudo, porque o que está na minha cabeça é aquilo, né? Você pratica, 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 pratica e vai ganhando experiência. Agora, é preciso você já... Eu já estou falando porque eu sofri com isso no ensino médio, então agora eu sei como que... É mais fácil você entender que eles estão conectados e como que se conecta. Então, por exemplo, quando trabalha com ligação química, o conceito de propriedade periódica que embasa as ligações químicas é o conceito de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo que quem? Né? Porque aí, por exemplo, no composto iônico, elementos mais eletronegativos vão ganhar elétrons, reduzir. Elementos menos eletronegativos vão perder elétrons, oxidar. Olha os termos se juntando. Já nos compostos covalentes, nós não temos transferência de elétrons, mas existem compostos em que os elementos químicos têm diferença de eletronegatividade. E aí, como que eu calculo o número de oxidação nesses casos? Eu penso como se fosse uma ligação iônica. Se fosse, não é. Penso como. Nesse tipo de pensamento, eu vou chegar à seguinte conclusão. O átomo mais eletronegativo, ele vai atrair para si o par de elétrons. Então, ele vai ficar com a carga negativa, enquanto o átomo que é menos eletronegativo da ligação covalente fica com a carga positiva. Covalente. Não confunda.
confunda iônico. Peraí. Não confunda, ó. Iônico, covalente. Tem diferença. Covalente, iônico. Covalente, iônico. Iônico transfere-se de fato. Covalente não. Então, ó, eu vou seguir porque a gente tem duas aulas seguidas. Então, a gente vem aqui porque o livro dá a definição que eu já falei anteriormente. Olha lá, ó. Número de oxidação é o número que indica a carga real em compostos iônicos, ou seja, quantos elétrons foram doados e quantos elétrons foram recebidos, ou aparente em compostos covalentes, determinado de acordo com certas regras. Que regra? A regra da eletronegatividade. O átomo mais eletronegativo da ligação atrai para si o par de elétrons. Eu penso, e se rompesse, quem ficaria com a carga negativa e quem ficaria com a carga positiva? Não acontece de fato, mas eu penso para poder chegar ao resultado. Então, você tem essa caracterização aí para o caso dos compostos covalentes. Perguntas. Perguntas porque a gente tem tempo. Eu entendi. Bom, eu não tenho dúvida. Nenhuma dúvida, Caio, nem dúvida nenhuma. Eu vou só desligar a câmera aqui que eu vou pegar meu carregador ali do outro lado. Mas pode falar que eu estou aqui ouvindo. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quem quiser pode perguntar. Pode falar. Meu carregador. O carregador está aqui do lado. Ninguém tem dúvida? Pode passar? Então tá. Como que se faz, então, para determinar o número de oxidação das substâncias, gente? Para você fazer isso, olha só que interessante. Para você fazer isso, você vai precisar, evidentemente, saber. Oh, meu Deus, começou. Espera aí. Você vai precisar saber o seguinte. Só um minuto. Vou pegar minha extensão aqui para ficar melhor. Infelizmente, eu odeio fio. Então, olha só. Para você calcular estes números, né, os números de oxidação, para você descobrir quem oxidou e quem reduziu em uma reação química, você vai precisar saber dos números de oxidação das substâncias, dos átomos e de um... Só um minuto que... Jesus Cristo, como que pode fazer uma coisa tão porca assim? Vamos lá. Então, você vai precisar saber os números de oxidação das substâncias. Essa tabela é essencial. É, assim, essencial mesmo, para que você consiga entender esse processo. Quem oxidou e quem reduziu. Por que que ela é essencial? Ela é essencial, pessoal, por um motivo simples. Só um minutinho que eu vou ver um negócio aqui. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu só ajeitar a câmera ali, porque, né, é aquilo. Por um motivo simples, tá? Presta atenção. A tabela que está escrita aqui, ela indica para você as cargas que os elementos e algumas substâncias irão
apresentar toda vez que elas aparecerem, seja na equação, na reação, seja isolado. Isso daqui é um padrão mesmo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês? Toda vez que, por exemplo, você observar lá na sua reação química a presença de uma substância simples, toda substância simples, independentemente de quem seja ela, sempre o NOx dessa substância é 0. Bom, tem diferença de eletronegatividade ali? Então, NOx de substância simples é 0, tá? NOx de substância simples é sempre 0. Átomo. Átomo, só o átomo, somente o átomo. E como é que eu vou saber, professor, que é o átomo e não é, sei lá, uma substância? Olha só, deixa eu ver se ele... Tá vendo aqui, nessa escrita? Aqui, se você perceber essa escrita, você vai perceber o seguinte. Vai perceber que o cálcio não tem nenhum estado físico aqui. Ele está simplesmente cálcio. Isso daqui significa um átomo de cálcio. Todo átomo tem carga 0. Toda substância simples, são regras, hein? Tem carga 0. Íon é a própria carga do íon. Então tá lá, ó. Se o Na tá mais, a carga é mais 1. O número de oxidação é mais 1. Se o Ca tá mais 2, o número de oxidação é mais 2. Se temos lá um grupo, tá vendo? Ó, SO2 menos, a carga é menos 2. Tá vendo? Então, nos íons, em compostos iônicos que tem a carga, vai aparecer a carga dele igual tá aqui. O valor da carga que aparece ali em cima já é o NOx do próprio elemento. Tá bom? Para que isso daqui? Para que eu possa vir para uma reação e fazer exatamente o que ele está fazendo aqui. Qual era a carga no início da reação? Qual é a carga no final da reação? Essa carga aumentou ou diminuiu do início para o fim? Ah, aumentou, então oxidou. Qual é a carga do meu elemento no início da reação? 0. Qual é a carga no final? Menos 2. Aumentou ou diminuiu? Ah, a carga diminuiu do início para o fim da reação. Então a substância reduziu. Mas como que eu vou saber essas cargas aqui que eles tinham para saber quem oxidou e quem reduziu? Aqui. Vai ter que usar essa tabela. Vai ter que usar. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Vai ter que memorizar? Vai ter que memorizar? Olha, de certa forma. Praticar. É mais fácil que você vai pegando o quê? O que é essa tabela? É melhor aprender, né? Isso, porque essa tabela aqui, Caio, exatamente, são os principais. De novo, vou voltar a falar com vocês. Cata os casos principais e vai escrevendo, cara. Pega no seu caderno, estou fazendo exercício. Qual é o átomo que está ali? É o átomo de ferro. Qual a carga que o ferro apresenta? O ferro pode apresentar carga mais 2 e mais 3. Vai ser sempre assim? Sim, sempre assim. Então, toda vez que eu ver um átomo de ferro, ele pode ter carga mais 2 com mais 3. Ah, toda vez que eu ver um átomo de um metal alcalino, quem é o metal alcalino? E da prata também, aqui no caso, são aqueles metais da primeira família da tabela periódica. Todos aqueles metais da família 1, lítio, sódio, cálcio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tem NOx sempre mais 1. Então o sódio vai ser sempre mais 1, o potássio vai ser sempre mais 1, o lítio vai ser sempre mais 1. É o que nós chamamos, aqui nessa tabela, de NOx fixo. Porque existem 2 tipos de elementos. Elementos ou substâncias que têm o NOx fixo,
descritos nessa tabela e elementos e substâncias que não têm o NOx fixo. E são esses elementos e essas substâncias que não têm o NOx fixo que a gente vai calcular agora. Então, ó, cada item desse aqui, presta bastante atenção nele, porque ele vai indicar os elementos, os compostos. Eu não vou ficar falando um por um, porque a ideia eu já dei aqui em cima como você analisa e o que ela significa. Então é só repetir o processo para os demais. Cada uma dessas substâncias descritas aqui, com as suas características, olha lá, apresentam esse NOx que está na tabela, sempre. Então isso daqui é para quê? Para que quando você estiver fazendo a reação, você localizou o elemento, vem aqui na tabela, procura. Ele é um elemento que tem NOx fixo? Ah, o cálcio é um elemento que tem NOx fixo. O NOx dele é +2. Isso se ele não estiver na sua forma atômica. Porque se ele estiver na sua forma atômica, isso ele está atômico. Isso é em composto, isso é um composto. Então aqui o cálcio está em um composto, aqui ele está em forma atômica. Então se ele está em forma atômica, o NOx é sempre 0, está aqui. Todo átomo tem carga 0. E o cálcio ali nos produtos, ele está num composto, né? Ele está ligado a um oxigênio. Então vamos lá. Será que ele tem NOx fixo nesses casos? Aí eu venho aqui. Cálcio é um metal alcalino terroso, cálcio. Em compostos. Ele está em compostos. Está ligado. Então ele vai ter NOx sempre +2. Então eu venho e coloco +2. Aí eu consigo determinar, ó, do início, sempre assim, do início para o fim da minha reação, qual é a substância que oxidou e qual a substância que reduziu. Simplesmente olhando os valores de NOx fixos. Agora, aqui tem mais, ó. Atenção a essa tabelinha aqui também, que é a continuação da outra. Se o danado do elemento não estiver aqui. Se ele não estiver aqui. Por exemplo, aqui não tem nenhum. Opa! Aqui não tem nenhum metal de transição. Só um minuto. Aqui não tem nenhum metal de transição. Vou pegar uma máscara. Só para ele não soltar aqui. Aqui não tem nenhum metal de transição. Ó, pode perceber, não tem. Muitos elementos não estão descritos nessa tabela. Aqui, esta tabela, volto a repetir. Essa tabela, ela vai exibir os elementos químicos ou grupos de elementos químicos que têm NOx fixo. Por quê? Porque se numa fórmula de um composto químico eu sei os elementos que têm NOx fixo, eu posso determinar o NOx daqueles elementos que eu não conheço. Ó a jogada. Que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Pergunta antes de eu passar para a aplicação. Pergunta antes de eu passar para a aplicação. As atividades vão ser só sobre descobrir o NOx ou tem mais alguma coisa? As atividades, além de atividades como essa daqui, né, de você determinar o NOx do composto, você também vai ter atividades como essa daqui, Davi, que você vai ter que determinar quem oxidou e quem reduziu. Mas de tudo, em termos gerais, determine o NOx e a partir da determinação do NOx, defina quem oxidou e quem reduziu. Né? No fundo é isso, determinar o NOx, sempre. Para quê? Para descobrir quem oxida e quem reduz em uma reação química, por exemplo. Beleza? Davi? Tá? Então é sempre isso, determinar o NOx. Mas para determinar o NOx, eu preciso conhecer primeiro aquilo que tem o NOx, o número de oxidação fixo. Esses que são fixos estão descritos aqui nessa tabela. Todos os que têm NOx fixo. E como que eu enxergo esse NOx fixo?
sempre observando aqui, ó, o critério. Ele está sozinho, ele é um íon ou ele está em compostos, né, ligados. Então, ó, presta atenção. É uma substância simples, é um átomo, é um íon ou o elemento está em um composto? Para cada situação, temos uma caracterização. Se esse elemento, né, se aquela espécie é uma substância simples, um átomo, o NOx dela é sempre 0, independente de quem seja. Independente. Se ele é um íon, a carga do íon é o NOx dele. Então, se a carga dele for menos 10, o NOx dele é menos 10. Independente. Agora, se é uma espécie, né, um elemento químico que está em compostos, ou seja, está ligado a outros elementos, aí o NOx dele vai depender desses elementos que estão ligados, né, a ele, evidentemente. E, claro, vai sempre obedecer um padrão fixo. Como? Observando aqui. Então, por exemplo, metais alcalinos. Se o sódio estivesse na forma... Pegar um alcalino terroso aqui, o Mg, que tem ali em cima. Se o magnésio, lá no meu exercício, ele é um átomo, a carga dele é 0. Se ele é um íon, aqui não aparece, mas a carga dele seria mais 2, se ele é um íon. Por exemplo, ou o valor que aparecer lá em cima. Se ele estiver em um composto, aí a carga dele é sempre mais 2. Sempre mais 2, sempre mais 2. Tudo bem? Então fica atento a isso. Como está o seu elemento, se ele é uma substância simples, um átomo ou um íon, ou se ele está ligado a outros. Quando estiver ligado, acontece uma coisa. Quando está sozinho, acontece outra. Então fica atento a esse fenômeno. Beleza? Tranquilo? Então imagina aqui, ó. Imagine que eu tenho compostos químicos em que eu tenha elementos que não são encontrados aqui nessa tabela. Jesus Cristo. Pode jogar fora. Que isso? Eu sou bem paranoico com o negócio de travar com esses negócios. Nossa senhora, eu fico pé da vida. Para que faz um sistema para ficar travando, Jesus? Para que travar? Faz um troço bem feito logo para não travar. Então, olha só. Deixa eu pegar meu quadrinho aqui, que eu acho que agora eu vou tentar brincar com ele aqui com vocês. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma seguinte situação. Vamos ver, hein? Se eu vou conseguir. Eita. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, imagine que eu tenho a seguinte situação. Imagine que eu tenho a molécula de um composto, sei lá. Pegar aqui. Eu tenho um ácido. Cristo. Eu tenho um ácido. O HNO3. Aí eu pergunto assim para vocês. Olha só. Nós temos 3 elementos químicos aqui posicionados nesse composto. Determine o NOx de cada elemento desta fórmula. Como que você vai fazer isso? Sempre que eu te pedir para determinar o NOx em uma fórmula que não é íon, não iônica, tá? Não iônica. Eu vou aprender ainda, tá, pessoal? Aqui é um processo bem complexo, porque, né, eu tenho uma certa... Eu pressiono bastante e acabo errando os negócios aqui. Então, ó, é um composto não iônico. Por que ele é não iônico? Porque não tem carga aqui em cima, né? Se tivesse alguma carga aqui, menos ou mais, ele já era um composto iônico. Então, presta atenção. Aí você tem o seguinte, eu quero que você determine o NOx de todos os elementos que fazem parte desse composto. O que é que você vai fazer? Você vai fazer tipo uma expressãozinha matemática.
Como? Você primeiro vai localizar na fórmula quem são os elementos químicos que têm NOx fixo. Então, vamos lá. Aqui nessa fórmula, nós vamos ter o hidrogênio com o NOx de +1, o oxigênio com o NOx de -2. Então, ó, o hidrogênio tem um NOx fixo de +1, fixo. Mas da onde que você está vendo isso, professor? Eu vim aqui na tabela. Eu vi que tem hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, eu vim na tabela, procurei. Tem nitrogênio? Não tem o nitrogênio aqui. Mas tem o hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio em compostos ternários. Olha lá, ó. Né? Compostos constituídos por 3 elementos. O NOx dele é +1. Opa, então eu vim aqui, ó. É um composto ternário, NOx do elemento, hidrogênio +1. O oxigênio tá aqui. O oxigênio sempre, aqui não vai mostrar, mas eu já vou dar a dica aqui para vocês, ó. Em moléculas como essa daqui, HNO3, o oxigênio tem um NOx fixo de -2, tá? Quem é o NOx do nitrogênio? Não sei, é X. Como que eu determino então X? Eu faço a soma dos NOx. Como é um composto não iônico, eu igualo essa soma a 0. Então ficaria assim, ó. +1 do hidrogênio, mais. Quantos, vou botar até entre parênteses aqui. Quantos átomos de hidrogênio tem na minha molécula? Só tem um. Então é +1, é a carga dele. Estou usando as cargas. Qual é a carga do nitrogênio? X. Quantos nitrogênios tem aqui? Só um também. Mais a carga do oxigênio, -2. Quantos átomos de oxigênio tem na minha molécula? 3. Então é -2 vezes 3. Por ser uma fórmula não iônica, essa expressão sempre vai ser igual a 0. Então você calcula o valor de X, que é o valor do NOx do elemento desconhecido. Então aqui X vai ser igual, ó, a -1 aqui, não é verdade? -1, e aqui vai dar +6, não é isso? Tudo bem? Entenderam o que eu fiz aqui? Sim, né? Espero que sim. Então qual é o valor de X? Mais 5. Então quer dizer que aqui o NOx do nitrogênio nesse composto é +5. Se você fizer, ó, dá para fazer aqui direto. 3 vezes 2, -6. -6 mais 1, -5. Então, qual é o valor que somado com -5 dá 0? Porque tem que dar 0. +5. Eu posso fazer direto ou posso fazer em uma expressão. Vamos fazer de novo para outro, para a gente entender? Vamos de novo. Pegar um outro pincel aqui. Vou pegar o preto mesmo. Então, vamos lá. A gente vai fazer agora o NOx para essa substância aqui, ó. Oxe, Cristo Pai. Vamos lá. O professor vai aprender a ter uma manusear legal aqui. Vamos lá. K, M, N, O, 4. Eu quero que a gente determine o NOx de todos os elementos desses que estão presentes nessa fórmula. Primeira coisa que eu vou verificar. É iônico? Tem alguma carga aqui em cima deles? Não. Então, se é não iônico, a soma do NOx de todos os elementos é igual
a zero. Não tem íon. Como que eu determino, então, o NOx de todos os elementos? Fazer de vermelho aqui. Procuro na fórmula aqueles elementos que têm NOx fixo. Oxigênio, pessoal, raros casos, o oxigênio é sempre -2. Raro casos que ele muda, tá? O potássio é um outro elemento que tem NOx fixo. Está lá na tabela, ele é da família 1. Em compostos, elementos da família 1 tem sempre NOx fixo de +1. Logo, eu sei que o elemento químico que eu estou procurando, o NOx que eu não conheço, é o Mn. Como que eu determino o NOx aqui? Eu sempre faço a soma de todos eles. Ó, a soma do NOx de todos os elementos é igual a zero. Então, a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Lembrando que os elementos eles estão presentes em quantidades diferentes na minha fórmula. Então, a carga que eu coloco aqui em cima é sempre equivalente a um elemento. Então, eu venho aqui e faço o seguinte. Para o potássio, quantos átomos de... Qual é a carga dele? +1. Quantos átomos de potássio tem aí? Só tem 1. Então, é +1. Qual é a carga do Mn? Não sei. X. Quantos átomos de Mn tem aqui? 1 também. Então, é X. Mais. Qual é a carga do átomo de oxigênio? -2. Mas só que nessa fórmula existem 4 átomos de oxigênio. Então, aqui é -2 vezes 4, porque -2 é a carga de cada um dos átomos. Então, a gente tem aqui, como não é um composto iônico, igual a 0. Tudo bem? O que a gente vai ter aqui? Que encontrar o valor de x. Então, aqui, ó, Cristo. X vai ser igual a -1, estou passando os termos para depois da vírgula, tá? Mais 8. X é igual a +7. Então, o valor do NOx do Mn aqui é +7. Ó, se você fizer, ó, 4 vezes menos... Você não precisa nem fazer isso que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui no passo a passo para todo mundo entender. Mas você pode vir direto na fórmula, ó. 4 vezes -2. Você primeiro coloca os NOx fixos, né? Coloca quem é x e faz o seguinte, ó. 4 vezes -2, -8. -8 mais 1, -7. Então, qual é o número que somado com -7 vai dar 0? Porque tem que ser 0. Porque não é iônico, tem que ser 0. Mais 7, né? Que é o NOx que a gente encontrou aqui. Quer fazer outro? Fala que sim ou que não aí no áudio, que eu não estou ouvindo, que eu vou ficar vendo o chat, não. Sim, fazer? Quer outro? Tio. Sim. Vamos lá. Tio, Oi, pode falar. existe a possibilidade dele ser iônico? Sim, eu vou fazer agora para vocês também. Tá bom? Então vamos fazer mais outra aí. Deixa eu pensar numa aqui. Eu sempre tenho moléculas de ácido na minha cabeça. Tá, vou fazer um outro ácido aqui. Eu não vou fazer... Eu adoro essas canetas aqui arco-íris, mas eu não vou fazer com isso, não. Então, olha só. H2... H2 não, perdão. Não era esse que eu estava na cabeça, era esse. Olha como que eu sou ruim, gente. H3, PO4. Então vamos lá. Isso é uma fórmula. Hidrogênio em compostos ternários. Em compostos ternários tem NOx mais 1. Oxigênio, raros casos, vai ter NOx menos 2, tá? Então, eu vou ter que determinar quem é o valor do fósforo, porque ele é o elemento químico que não tem NOx fixo na minha fórmula. É sempre assim, eu olho para a fórmula do meu composto, procuro aqueles que têm o NOx fixo, e a partir disso,
né, eu tenho que lembrar que o elemento químico que não tem o NOx ali fixo vai ser aquele que eu vou ter que determinar. Determinar como? Determinar a partir da soma dos NOx dos outros elementos. Então, aqui nesse caso, ó, fica mais um do hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui? 3. Então, é mais 1 vezes 3. Então, isso daqui é o hidrogênio. Mais fósforo, vale X. A carga dele eu não sei. Quantos átomos de fósforo tem aqui? Um só. Então, é X. Então, esse é do fósforo. Oxigênio. A carga de cada átomo de oxigênio é menos 2. Quantos átomos tem aí? 4. Então, aqui é para o oxigênio. Essa soma, por ser um composto não iônico, ela tem que ser igual a zero. Composto não iônico, não. Isso. Por não apresentar nenhuma carga em cima da minha molécula, da minha estrutura, isso é um composto não iônico, então a carga é igual a zero, né? A soma das cargas é igual a zero. Então, aqui vai ser mais 3 do hidrogênio, mais X do fósforo, menos 8. Eu acho que vocês se embolaram nisso aqui na hora que eu estava fazendo, né? Porque eu pensei assim, vou fazer direto, que eles sabem já movimentar, pelo menos soma de x em uma função assim, né, gente? Isso daqui é o quê? Vocês aprendem funções em que quiserem. Sexta série? Sétima série? Sei lá. Isso daqui é o princípio básico das funções, né? Aí agora eu descubro x. Logo, eu vou isolar x da seguinte forma. X é igual. 3 está positivo, menos 3. O 8 está negativo, mais 8. Então, x é igual a mais 5. Então, a carga do fósforo é mais 5. Então, se você fizer a soma aqui, vai dar 0. Ó. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 3, né? 3 vezes 1, 3. Menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Que é exatamente o que a gente encontrou aqui. Tudo bem? Tranquilo? Sim? Não? Pode Sim. apagar aqui? Tranquilo, né? Então vamos lá. Imagine agora que eu tenha isso aqui. Vou até botar entre parênteses. Imagine que eu queira que você determine o NOx de todos os elementos presentes nessa fórmula. Aí você vai ver. Eu sei o NOx do oxigênio. Eu já sei que o NOx do oxigênio é menos 2. Só que tem uma carga aqui. Peraí. Nesse tipo de situação, né, que a gente tem a carga, em compostos, vou escrever, nossa, minha letra é horrível, né? Com carga ou iônicos, a soma do NOx de todos os elementos é igual ao valor da carga. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma carga, ó. Então quer dizer que quando eu for calcular o NOx dessa substância, desse composto, Dá menos 2. tem que ser igual a menos 2 e não igual a 0, como a gente fazia anteriormente. Então, toda vez em compostos com cargas, a soma do NOx de todos os elementos da molécula, do composto, é igual ao valor da carga que está sendo exibida aqui. Então, vamos lá. Eu sei a carga do enxofre? Não sei. Então, vou chamar o enxofre de X. Então, aqui a gente tem X, que é do enxofre, mais quantos átomos de oxigênio tem? 2. Qual o valor da carga de cada um deles? Menos 2. Então, vou botar assim só para ficar matematicamente correto. Isso daqui é o enxofre,
Isso daqui é o oxigênio. Só que essa molécula de enxofre e oxigênio tem um valor de carga. Então, o NOx tem que ser igual a menos 2. Logo, eu tenho que determinar X, né? Vamos lá. X menos 4 é igual a menos 2, correto? X é igual a menos 2 mais 4. X é igual a mais 2. Não é verdade? Ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Tranquilo? Outro exemplo? Será que essa caneta fica legal? Sim. Galáxia. Vamos ver. Deixa eu ver se fica bacana. Mais ou menos. Vamos ver se fica legal com essa caneta aqui. Vou brincar aqui com vocês, tá? Também estou treinando, para ser sincero. Tem algumas manhas, mas ainda não está tão perfeita, não. Vou fazer uma outra. Vou fazer preto mesmo, normal. Vamos lá. Padrãozinho. Sei lá. Pegar aí PO4. Vou pegar exemplos assim. Deixa eu ver outro. Um exemplo maior. Um negócio que eu sempre tenho exemplo na minha cabeça com 2 átomos. Tem algum exemplo no livro aí com 3? Nem vou olhar para eu não memorizar. Com 3 átomos. No livro tem vários exemplos aí com íons. Me dá um aí. Eu nem vou olhar. Vou só esperar você me falar aí para eu escrever aqui. Porque eu só lembro com 2. Eu sei isso aqui, por exemplo. Ó. PO4. Ah, e uma coisa importante. Normalmente, isso aqui, a carga, ela não vem separadinha entre parênteses, não. Aquilo ali foi eu que pensei. Ela vem assim, ó. Você já tem que entender que esse valor que está em cima aqui, quando aparece em situações como essa, ele é o valor da carga do composto inteiro, não é daquele átomo ali em cima, não. Tá bom? Muita atenção a isso, porque muitas vezes pode confundir você, pode te confundir na hora de, oh meu Deus, na hora de fazer cálculos, tá bom? Então, vou escrever exatamente como aparece nos livros, ó. P peraí. É porque eu tenho o clique aqui, eu fico clicando no negócio de selecionar e acaba me atrapalhando. Então, PO4 menos 3. Então, quer dizer, ó, é um composto que tem carga. Essa carga não é do átomo de oxigênio, essa carga é do composto todo. Ela aparece aqui em cima e pode confundir você, e você pode pensar que isso daqui é do oxigênio. Não é. Isso daqui é do composto todo. Então, você imagina isso aqui, ó, que o PO4 está entre parênteses, imagina. E o menos 3 é o valor disso tudo. Logo, como apareceu o menos 3 aqui, eu já sei o seguinte. Na minha fórmula tem o oxigênio tem NOx fixo de menos 2 e o fósforo é X. Então, quer dizer, quando eu fizer a soma dos NOx, X do fósforo mais menos 2 vezes 4 para o oxigênio, aqui é o fósforo, aqui é o oxigênio, isso daqui tem que ser igual a menos 3. Então, X menos 8 é igual a menos 3. X é igual a menos 3 mais 8 mais 5. Então, aqui, ó, vale mais 5. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Fácil. Mais fácil que isso, só 2 vezes isso. É verdade. Aqui, ó. Em todos os casos, se você olhar, ó, nós temos essa ideia. Tá bom? Agora imagine o seguinte. Tá? Imagine o seguinte. Essa parte aqui eu vou deixar para trabalhar numa aula
quando eu tiver o domínio para criar essas fórmulas, que será na próxima aula que eu vou criar com vocês. Mas imagine o seguinte, eu já vou trabalhar uma situação que ele fez ali e não apareceu aqui uma reação química. Então imagine aqui, vamos lá. Vou pegar. Vamos ver o que eu vou fazer. Tá. Quem desses elementos oxidou e quem desses elementos reduziu? Muito fácil aqui nesse caso. Olha só. Primeiro eu olho. Quem são os meus reagentes? É o ferro e o oxigênio. O ferro que está aqui parece um átomo, né? Ele não tem estado físico, ele não tem nada, então eu já sei que a carga dele é 0. O oxigênio está em um composto, é uma substância simples. Opa, substância simples, a carga é 0. Já aqui nos meus produtos, a gente tem o seguinte, o oxigênio ligado a um átomo de ferro, e a gente tem isso aqui, -2 para o oxigênio. Qual é o valor da carga do ferro aqui? Qual o valor? A gente já fez isso agora. Qual o valor da carga do ferro aqui nesse composto? Qual o valor da carga do ferro nesse composto? Qual o valor da carga do ferro nesse composto? Eu não vou fazer. O oxigênio tem NOx fixo, de -2. Qual o valor da carga do ferro nesse composto formado aí? 2. 2. Positivo, gente. A gente acabou de fazer isso agora. Fizemos vários exemplos, pelo amor de Deus. Vocês estão olhando para a câmera aí? Então, ó, aqui é +2. Oxe, Cristo. Aqui é +2. Ó, o ferro, no início da reação, ele saiu de 0 e foi para +2. Então, ele oxidou. Já o oxigênio, ele saiu de 0 e foi para -2 no final, do início para o final. Então, ele reduziu. Quem é o agente oxidante? O oxigênio. E quem é o agente redutor? O ferro. Vamos de novo. Espera aí que eu estou pensando aqui do que eu vou fazer com vocês. Vamos lá, pegar outro exemplo simples aqui. De novo, vou fazer quase a mesma coisa. Ó. Opa, burro. Suponha que isso seja uma reação de oxirredução. Suponha. Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor nesta reação? Vamos lá. Para eu determinar isso, eu tenho que olhar para os elementos químicos nos reagentes e para os elementos químicos no produto. Então, a gente tem hidrogênio e nitrogênio. Aqui a gente tem hidrogênio e nitrogênio. Como o hidrogênio aqui nos reagentes, lado esquerdo da seta, ele é uma substância simples, o NOx é 0. O nitrogênio
também tem o mesmo formato. Aqui o N2 são as substâncias simples. O NOx é 0 para toda e qualquer substância simples. Qual é o NOx do hidrogênio quando está ligado a um elemento mais eletronegativo do que ele? Aí eu venho aqui. Hidrogênio, quando ligado a elemento mais eletronegativo, tem NOx mais 1. Tá. Então tá. Ele está ligado a um elemento eletronegativo. Então o NOx dele aqui nesse caso é mais 1. Tudo bem? E do nitrogênio? O do nitrogênio, não sei. Eu sei quem é o NOx do nitrogênio aqui? Você sabe me dizer? Não sei, ó. Eu não sei. -3? -3. Perfeito. Deixa eu só apagar ali em cima para não ficar estranho. Então, -3. Todo mundo consegue visualizar que é -3 aqui? Lembra? X mais 1 vezes 3 igual a 0. X é igual a -3, né? Pelo amor de Deus. Não precisa ficar fazendo essas equaçõezinhas de ensino fundamental, não. Então, ó. Então você tem aqui o hidrogênio. Presta atenção, hein? Do reagente para o produto. O que aconteceu com o NOx dele? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Saiu de 0 e foi para 1, positivo. Então, toda substância que acontece isso, ela sofre oxidação. Portanto, ele é o agente, ou seja, ele vai provocar a redução de alguém, desse cara aqui. Olha lá, ó. O nitrogênio saiu de 0 para -3. Então, o que aconteceu com o valor do NOx? Diminuiu. Logo, vou puxar uma setinha para cá. Ele reduziu, então sofreu redução. Logo, ele é o agente oxidante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se não estiver tranquilo, pergunta que eu faço mais exemplos. Vou limpar a tela aqui. Estão copiando? Alguém está copiando? Quer esperar para copiar? Não? Ninguém fala nada. Tranquilo. Eu vou só parar eu vou pegar um exemplo aqui diferente para vocês. Senão vocês vão ver. E aí? Vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim, vai ficar ruim. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou escrever aqui uma reação e vocês vão me ajudar a fazer o processo, tá? Deixa eu só memorizar ela aqui rapidinho. Só um minutinho, que eu vou escrever aqui para vocês. Não estou compartilhando a tela justamente para vocês não verem, tá? Formando, peraí. Formando. Isso é aquela escrita B. Estou aprendendo ainda. Então vamos lá. Tá aqui. Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor? Qual é o NOx dos elementos presentes nessas fórmulas? Primeira coisa, localiza-se nas suas fórmulas, tem elementos com NOx fixo, se tem substância simples. Sabia que isso aqui, ó,
Isso daqui, ó, presta atenção. Átomo de ferro. Isso é um átomo, tá? Isso é o átomo de ferro. Isso é a substância, né? É um pedaço de ferro, ferro sólido. Por isso que eu falei, quando não tem o estado físico entre parênteses, né, embaixo do símbolo do elemento, isso daqui indica que é um átomo. Agora, se tiver, é uma substância. Então, vamos lá. Quem são os elementos com NOx fixo aqui? Opa, apareceu o oxigênio, então ele é -2, -2. Uf, ódio. -2. Qual é o NOx do ferro aqui? Aqui, ó. No Fe2O3. Qual é o NOx do ferro aqui? Qual é o NOx do ferro aqui? Uma substância simples sempre tem NOx igual a 0. Qual é o NOx do ferro nessa substância aqui? Como que eu faço isso? 3, Positivo ou negativo? positivo. Isso, então é mais 3, ó. 3 vezes -2, -6. 2 vezes mais 3, -6. Ou mais 6. Mais 6 com -6, 0. NOx do carbono aqui. Pelo amor de Deus. Opa. Mais 2. E aqui? Mais 4. Como que eu estou fazendo isso aqui, gente? Igual que eu fiz anteriormente, ó. Eu chamei o ferro de X. Então, quantos átomos... Qual é a carga do ferro? X. Quantos átomos tem? 2. Mais... Qual é a carga do oxigênio? -2. Quantos átomos tem? Vezes 3, igual a 0. Então, vai ser 2x menos 6 igual a 0. X é igual a 6 dividido por 2, 3. Aqui não precisa fazer, né? Pelo amor de Deus. -2 mais 2 é igual a 0. Aqui, mesma coisa. Ó, chama o carbono de X mais -2 vezes 2 igual a 0. X é igual a mais 4. Pelo amor de Deus, não precisa ficar fazendo isso, né? Tudo bem? Para vocês agora entender de onde que saiu o mais 3, e o mais 4 e o mais 2? Aqui? Tranquilo? Tem que falar, hein? Senão não estou vendo, eu não posso saber se vocês está tranquilo ou não. Tá? Deixa eu apagar isso que vai ficar ruim. Então vamos lá. Quem oxidou e quem reduziu aí nessa reação? Para a gente finalizar hoje e continuar com os compostos covalentes, porque eles lá são complicados. Na próxima aula. Vamos lá? Finalizar então? Ó, perceba sempre assim. Sempre que eu te perguntar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, compare as substâncias, o NOx dela, no reagente e no produto. Você já percebe de cara aqui, ó, que o átomo de ferro, por exemplo, no reagente ele tem carga mais 3 e no produto ele tem carga 0. Então, ó. Ah, não, peraí. Deixa eu só tirar. Vermelho é o... Tá, tudo bem. Fazer de uma outra cor diferente. Fazer de roxo para todo mundo. Então, ó, o ferro saiu do mais 3. Foi para 0. O NOx aumentou ou diminuiu do reagente para o produto? Diminuiu. Então, ele reduziu. Então, sofreu uma redução. Se ele sofreu uma redução, ele é o agente oxidante. Agora, vamos lá. Ó. Quem variou, qual foi o outro elemento químico aqui dentro que mudou o seu NOx? O oxigênio mudou o NOx em algum momento? Não. Não. Então,
O oxigênio, ele não oxidou, ele não reduziu, ele simplesmente participou da reação, mas ele não interferiu no processo de transferência de elétrons. Qual foi o outro elemento que mudou o NOx? O carbono. Tá vendo? Eu estou sempre procurando os elementos que mudam o NOx do reagente para o produto. Então, o NOx do carbono aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Se eu comparo o carbono aqui no reagente e comparo o carbono aqui no produto, o NOx aumentou. Então, se aumentou, opa, ele sofreu oxidação. Logo, ele é o agente redutor. Ou seja, ele provocou a redução, ele provocou a redução do átomo de ferro. Enquanto o ferro, ele provocou a oxidação do átomo de carbono. Por isso que é agente oxidante quem sofre redução e agente redutor quem sofre a oxidação. Beleza? Fácil. Perguntas. Vou limpar a tela, hein? Vou parar de compartilhar aqui e vou virar para vocês agora aqui. Perguntas. Alguma coisa? Dúvidas? Caio tá ok. Quem mais tá ok? Lorenzo tá ok. Maria Luísa, Marina, Pedro, Ana, Clara, Rânia. Quem mais tá ok? Esther, Bianca. Dúvidas ainda não. Tá bom, bacana. Calma. Então, olha só. Eu vou terminar a nossa aula agora, né? Foram 2 aulas bem extensas. Eu acho que a gente aproveitou bastante aí. Aqui o modelo. Eu só não queria mostrar, evidentemente, porque já tem a resposta, né? Então, ó. Mas é fácil. Só peguei ele pronto para ser mais rápido. O que é que eu vou fazer na próxima aula com vocês, na aula de segunda-feira? Senhor Jesus, ó. Dá uma lida aí para mim. Nisso aqui, ó. Isso aqui a gente vai ficar uma aula fazendo isso, ó. Porque para compostos covalentes, o jogo vira. Tem que ter todo um estudo da estrutura covalente. Então, a gente vai fazer com calma essa parte aqui. O que eu aconselho vocês a fazerem? A pegar exercícios que se parecem com o que a gente já estudou e tentar resolver. Por exemplo, aqui o número 2, por exemplo, o número 1, dá para vocês resolverem com o que a gente fez. O número 3 também. Agora, o número 4 também dá. Tá? Se você for parar para pensar, também dá. O número 5. O número 4 tem uma coisa muito legal. Eu vou deixar até vocês pensarem depois nessa situação. Compostos iônicos. Quando o composto é iônico, eu vou mostrar para vocês uma situação em que você não precisa ficar calculando o NOx. A carga já está dada para você, é só você saber a fórmula do composto. Quem é o positivo e quem é o negativo do composto iônico, que aí você vai saber a carga, né? Lembra do cruzamento das cargas? Na hora que a gente vai montar as fórmulas? Isso daí vai ser útil para você identificar as cargas do composto. Beleza? Então, semana que vem a gente faz as atividades e faz aquela parte. Tranquilo? Quem não tiver dúvida, está liberado. Quem tem alguma dúvida, eu ainda fico aqui para perguntar alguma coisa, se quiser saber. Vou sair daqui, tá? Da minha câmera aqui. Quem tiver dúvida pode perguntar, pessoal. Tchau, Gustavo. Oi. Tchau. Tchau, Maria.
Oh, meu Deus. Pessoal que ficou na sala, quem está com dúvida, pode perguntar. Quem não tiver, pode sair. Vitor, tá com alguma dúvida? Rafaela, Pietra, Pedro, Matheus, Marina falou que não. Pedro Flores, estão com dúvida? Pessoal, quem não tiver com dúvida, pode sair da sala. Eu vou esperar vocês saírem. Estão com dúvida, vocês que ficaram? Vitor está com dúvida. Pietra, Pedro, Matheus e Pedro Flores. Estão com alguma dúvida? Não, tio. Não? Então, bacana. Tchau. Então, é só sair da sala. Vou esperar vocês saírem. Pessoal que ficou. Vamos lá. Ó. Nenhuma dúvida, vocês que ficaram? Pessoal, vocês que estão aí vão perguntar alguma coisa ou vão sair da sala e esperar? Bacana. Saquei.